esse é o Xuxa, só podia ser. A Baianazal. Tá vendo a data aqui, ó? Essa aqui é demais, Leonel. Deixa eu ver. Essa aqui tá Mostra aí pra mim, mostra aí. Essa aqui tá foda, Leonel. 79 na tua parada. Esse aqui. Na tua Esse parada. aqui. Tem mais aqui. Pô, essa aqui tá foda. Eu que cigarro. Isso aqui é o... Aqui, ó. Aí, Leonel, aqui, ó. Caramba! Registro. Sul da França. Pode, sai daqui. Agora você pode tirar isso aí. Não é casaco, não. Casaco. Isso é casaco? O casaco ou Casaco pullover. é aberto. O casaco ou pullover. O casaco é aquele aberto. Sim, esse também é aberto. O que você falou? Casaco. Ou assim. Pode Isso ser é pullover. pullover. Isso é pullover. Que é isso? Eu achei que é camisola. China, Ah, o China. Paulo Siqueira, Garrinho. Ganhar dinheiro com capoeira fazendo show, ou com música, com percussão, era muito fácil. Que barato, né? E a partir do momento que você tivesse os contatos e tocasse razoavelmente bem, tinha trabalho. E a capoeira não, então era um desafio, era uma descoberta para eles e para nós era uma vontade de realmente, né, implantar um trabalho de capoeira sólido, que tivesse continuidade. E aos poucos eu fui, né, firmando nesse objetivo e fui resolvendo ficar. Na medida que o tempo passava, as coisas melhoravam, iam aparecendo mais alunos, mais trabalho, e aquela minha ideia de voltar para o Brasil eu fui adiando, abandonando. E, no total, antes de vir ao Brasil de férias, eu passei 3 anos e meio na França. Em 86 eu recebi um telefonema da Cati, uma amiga francesa, praticava capoeira, morou no Brasil, dizendo: o Tony ligou dizendo que o peixinho está passando por Paris, embarcou ontem à noite, vai ficar 4 horas no aeroporto. Está indo para a África. A gente correu para o aeroporto, né, conseguimos encontrar o peixinho. Tinham 7 mestres de capoeira de origens diversas, estavam indo participar de um evento na Ilha da Reunião. E aí conversamos um pouco, ele disse: vamos passar uma semana lá, na volta a gente passa por Paris para ir para o Brasil. E nós perguntamos se haveria a possibilidade de adiar essa passagem na conexão, né, de Paris para o Rio, para a gente organizar um evento. Nós tínhamos alunos lá, queríamos fazer um batizado, mas não era impossível sem a presença de um ou vários mestres, né? E conseguimos fazer isso, organizamos um evento, uma semana, um workshop pequeno, né, uma festa com batizado. Batizamos os primeiros alunos que nós tínhamos lá. Nessa época estava o Marreta, Samara e eu. Nós juntamos assim os alunos para batizar. Eu, na verdade, eu tinha pouquíssimos alunos. Eu batizei a Benedite Cabelo de Milho, foi minha primeira aluna fixa, né, em 86 isso. E a partir de lá, então, no ano seguinte, nós começamos, por iniciativa própria, a se organizar para realmente levar um grupo de capoeiristas para lá e fazer durante 2 meses no verão, um projeto com um turnê, com aula, com encontro de capoeira, batizado. Isso se estendeu também para a Holanda e conseguimos, em 87, fazer esse projeto. Era ano do
um acordo cultural França-Brasil, a primeira vez que isso foi feito, né? Durava 2 e 3 anos. E nós escrevemos um projeto no Ministério das Relações Exteriores lá, mas não conseguimos nenhuma ajuda. Mas estávamos tão envolvidos com isso, assim, 10 meses trabalhando, nós na França. A Cati tinha vindo morar no Brasil, então se reunia com os mestres aqui do Grupo Senzala. Aí já era uma história assim, do Grupo Senzala, que era minha origem, minha referência, e do Samara também. Então a gente queria realmente levar nossos mestres para lá, nosso grupo, e fixar um trabalho lá. E a melhor maneira seria popularizando a capoeira através, né, de shows. Fomos para o Festival de Avignon, ficamos um mês lá fazendo show num teatro. O show era meia-noite, começava meia-noite, no primeiro dia tinha um casal só. E depois, graças assim ao nosso esforço na rua, a gente ia pra rua fazer batucada, roda, distribuir panfleto, né? A partir do segundo dia de show, o teatro lotou e foi assim até o final. Fizemos esse festival em Avignon, fizemos um teatro em Paris durante uma semana, depois foi prolongado porque fez um razoável sucesso. Organizamos o primeiro encontro europeu de capoeira em 87 em Paris. E conseguimos juntar uns 60 capoeiristas assim, de alguns países. Na época, assim, escolas participantes. Oficialmente tinha o Samara, que estava em Amsterdã, Paulo Siqueira em Hamburgo, e eu com os meus alunos. C'est la présentation avec mais velho. D'abord, Mestre Gato! On commence pela geração plus pas vieille. Les garçons ne sont pas vieilles, un peu plus. Ok? Mestre Gil Velho! Mestre Peixinho! Mestre Garrincha! Mestre Sorriso! Mestre Tony Varga! Bon, elle vient d'arriver. Le t-shirt. Non, mais c'est t-shirt blanc. Ouais. Oh, elle va changer. Mestre Gama! Mestre Elias! Mestre Ramos! Mestre Beto! Mestre Samara!
adolescente, 16 anos, e coincidiram uma série de situações na minha vida pessoal, de curiosidade em relação à nossa cultura popular, ao que acontecia nas ruas e aos mitos também da capoeira que existiam, dos famosos os capoeiristas que conseguiam lutar contra uma esquadra da polícia, ou então o capoeirista que era um malandro das ruas, descrito pelo Jorge Amado, tudo isso junto, e a oportunidade de repente um amigo meu tinha começado a treinar capoeira no Mestre Bimba e estava organizando uns treinos uma vez por semana na casa dele. Ingressei nesse grupo de adolescentes e fiquei muito entusiasmado, e esse grupo foi entrando gente, saindo e tudo, e algumas pessoas foram ficando, e essas pessoas que ficaram, então, desenvolveram essa curiosidade pelo aprofundamento, no conhecimento, digamos, dessa arte popular, e ver se constituiu o Grupo Senzala. O Grupo Senzala é um grupo que ele surge dentro dessa realidade carioca do final da década de 50 para a década de 60. Então, por exemplo, as minhas primeiras relações com capoeira foram em Ipanema com o pessoal em 57, 58, um pessoal que brincava que era alunos do Senhorzinho. Eles davam aula no Bar 20 e nós, garotos, assistíamos, fazíamos uma aulinha, mas na verdade não assistíamos mais que fazíamos aula. Mas aquilo era uma forma de você ler, aquilo ser incorporado. E depois começamos, eu fui a ter contato de novo através do Gato, meu irmão, com o Rafael, que veio da Bahia falando do Bimba não sei quanto tempo, mas pelo menos um ano, 6 meses, que trouxe esse perfil baiano da capoeira Bimba. E o Grupo Senzala é o primeiro grupo a absorver isso. O Grupo Senzala, ele partiu basicamente de um grupo de amigos que gostavam de fazer capoeira, e esse grupo, do qual eu fazia parte, não tinha um mestre, uma pessoa central que direcionasse os treinos, né? Então, era um grupo que mais tarde, em 1967, passou a ser chamado de Grupo Senzala de Capoeira, durante uma exibição que nós fizemos em um clube, e o apresentador nos perguntou qual seria o nome do grupo para poder apresentar para o público. Nós não tínhamos nome e o nome saiu de improviso, Grupo Senzala de Capoeira. E daí começou o Grupo Senzala a trabalhar até os dias de hoje. Tem o meu amigo Cláudio, a gente ficava procurando, ouvia falar em capoeira, mas nunca tinha visto, né? Essa época estava começando o karatê, judô aqui no Brasil já tinha, mas o karatê estava em auge. E a gente ficava pesquisando e queria fazer isso, queria fazer aquilo, aquele sentimento de procurar coisa brasileira, já que tinha uma luta brasileira, a gente procurava e não encontrava. A gente até desistiu, porque não tinha informação de onde existia. E ele se mudou para Brasília e conheceu um capoeirista lá. Quando ele voltou aqui nas férias, aí ele falou assim, pô, eu comecei a aprender capoeira lá em Brasília. Vou começar a treinar junto. Eu falei, tá legal. Aí eu chamei mais um amigo e ele ficou aqui no período de férias ensinando, né, o que tinha aprendido lá. Ele voltou a Brasília e todas as férias ele vinha, né, e passava os novos ensinamentos e a gente ficava treinando enquanto ele estava viajando. Eu tinha um outro amigo lá também, o Ivan, que era amigo do Rafael, estudava na mesma escola do Rafael, que estava começando o Grupo Senzala, em Laranjeiras. E ele me falou, eu conheço o Rafael, ele tem um grupo de capoeira na Laranjeiras, vocês não queriam conhecer? Ele, pô, legal. Então foi o primeiro contato que a gente teve com o Rafael e o Paulo, né, e o Gilberto, irmão dele, que estavam iniciando o movimento de capoeira em Laranjeiras, no terraço do edifício. A gente precisou fazer uma exibição e participar também do torneio Berimbau de Ouro. E o grupo precisava de um nome, precisava ser registrado como uma entidade jurídica. Então eu lembro que o Rafael uma vez começou a perguntar para as pessoas, o nome do grupo seria Grupo Senzala. Eu lembro que ele na época deu uma outra opção, mas eu não lembro o nome do grupo agora. E realmente todo mundo preferiu o Grupo Senzala. Então o grupo foi registrado como Grupo Senzala de Capoeira e participamos pela primeira vez do Berimbau de Ouro. Acho que foi em 66 ou 67. Nessa época ninguém era mestre, né?
Isso aí é o gato e o... Gato e preguiça. Preguiça, gato. Im Ernstfall wird es mit Rasiermessern ausgetragen. Die Kämpfer haben die zwischen den Zehen. Und ein wenig von dieser Gefährlichkeit lebt auch noch in diesem Tanz. Aí vai comprar o jogo, vamos jogar o Rafael e o Cláudio Danadinho. Não. Não, Cláudio Danadinho e Rafael, é isso aí. Ué. É o Rafa. Rafa e o Cláudio saiu. O Rafa continuou jogando aí. Aí o Preguiça comprou com o falecido Mosquito, mestre Mosquito. Essa é a ginga dele mesmo. Eles faziam uma cintura, eles estavam fazendo aí. Aí a Preguiça e o mestre Mosquito, falecido. Arruma ele no chão, toma. Favela da Catacumba, 1969. Jogo do dinheiro. Rafa vai e bota o dinheiro lá. Maurício é um aluno do grupo antigo. Começa o jogo. Aí tem... Acho que o Cláudio pega o dinheiro. O Cláudio Danadinho pegou o dinheiro e sai abraçado com o Rafa. O gato com a... O gato com o Love. Gil Velho vai querer a mulher. Aí começa um jogo de porrada. Gil e Gato. Gil, Gato. Os dois irmãos. É o jogo da faca, o início do jogo da faca naquela época. Tem uma faca com o Gil. Rafa acudindo lá o Gil e o Cláudio Danadinho. E o gato sai abraçado com a mulher, começa Garrincha e Sorriso jogando. Moleque ainda. Aí o Paulinho Codó comprou comigo, com Garrincha, e começa a jogar. São as crianças naquela época que hoje todos são mestres, mas naquela época eram as moleques. Olha lá, o jogo rolando. Nessa época o pau comia também, ó. Era uma disputa danada com os moleques. Olha lá. O Codó jogava duro, baiano ele. Toma, vagabundo. Ele levantava. Isso aqui parecia o Boca, parece o Boca aqui. O Itamar no... Acho que é o Itamar que estava no Bilbao. Mostra pra ele que ele vai se reconhecer. Aí eu e o Paulinho Codó a gente jogando, foi um jogo longo. O jogo esquentou. Tá vendo? Ameaça, ninguém solta nada, toma. Aí a galera, o público bate palma. Itamar, Jimmy, o outro que estava aqui. A principal influência nossa no início foi o método do mestre Bimbo da capoeira regional. Então o Paulo, Rafael, eles tinham treinado 2 meses lá no mestre Bimbo. Então eles trouxeram aquela base da sequência da regional para a gente treinar. E era por ali que eu comecei a aprender. Mas logo em seguida tive contato com o pessoal lá da capoeira antiga, lá do Rio de Janeiro, dos Capoeira do Senhor. Tive contato também com o pessoal do subúrbio, do Rio de Janeiro. E a gente foi vivendo. E a capoeira tem muito esse negócio
digamos, da adaptação, como é que se diz? Receber a influência e processar e transformar isso um pouco. Então a gente, com a necessidade de começar a ensinar, a gente foi criando dentro daquele método alguma coisa a mais para poder ensinar para os alunos, ensinar um grupo grande de alunos. E basicamente foi o método estruturado que existia da regional, junto com essas outras influências do Rio de Janeiro. Depois o pessoal começou a ir em Salvador durante as férias, frequentar aquelas rodas também de rua lá de Salvador e trazia essa coisa para ser discutida, como a gente trabalhar, como fazer organizar, digamos, o ritual da capoeira e também umas técnicas de como a gente treinar. Então, a gente foi desenvolvendo uma coisa, digamos, nova, no sentido de juntar todas aquelas informações dentro de uma sistemática de treinamento. Essa época de Berimbau de Ouro, que foi em volta de 66, 67, a gente tinha carência de muitas coisas na capoeira, de informação, de história, de contato com o capoeirista mais velho, né? Então, a gente sentiu necessidade na Bahia, que era a principal fonte de capoeira, né? Então a gente foi lá conhecer o mestre Bimba, através dos alunos dele, do Jair Moura, que deu muita força, o Itapuã também sempre deu muita força para a capoeira, no Grupo Senzala. E a gente teve um contato com o mestre Bimba, fizemos curso, o Jair Moura levou a gente também lá no mestre Pastinha, depois conheceu o mestre Valdemar, o mestre Caiçara, e frequentava todas aquelas rodas de rua ali, perto do Pelourinho, no terreiro, né? E na ladeira. Sempre que podia a gente estava na Bahia, pesquisando, pegando um fundamento, fazendo um intercâmbio com outros mestres, outros capoeiristas. E vamos desenvolvendo. A gente trabalhou muito tempo em cima da sequência do mestre Bimba, mas a nossa capoeira não é uma capoeira que eu posso dizer que seja capoeira regional. A gente tem uma grande influência da capoeira regional, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem um conceito mais amplo sobre capoeira. A gente faz capoeira. Nem é regional e nem é Angola.
aqui no Rio, essa parte de capoeira agora, capoeira regional, ela é mais, vamos dizer assim, light. Ela não tem uma divisão tão rígida, porque isso é mais o pessoal da Bahia que faz mais essa distinção. Aqui no Rio de Janeiro tem muita mistura. As pessoas falam, eu faço regional, né? Como algumas pessoas na Bahia também eu ouvi falar, agora eu vou tocar regional. Então ele só passa a tocar o mesmo ritmo, mais rápido um pouco. Mas está tocando a mesma coisa. Então ele acha que fazer regional é fazer mais rápido. Então isso tudo confunde e vira, isso tudo confunde um pouco, mas faz parte da cultura. A cultura sempre é esse ajuntamento dessas coisas todas. Então a gente aqui às vezes tocava Iuna com 3 birimbaus, que o mestre Lima não faz isso. O mestre Lima toca Iuna, um birimbau só e 2 pandeiros. Mas você vê uma roda de capoeira, você sempre vê o quê? 3 birimbaus, pandeiro, atabaque e reco-reco. Então a gente achava que, como a gente não era capoeira regional, não era capoeira agora, então a gente não se sentia muito preso nessas linhagens. Então a gente ficou bem à vontade para se sentir como capoeirista simplesmente. Perspectiva de estilos e tal, você teve 2 grandes influências, que é a junção da escola do mestre Bimba, baiana, com a escola do mestre Senhorzinho, que era o cara que estava aí no mesmo perfil, no mesmo tempo do Bimba. Ele começa em Ipanema, por exemplo, em 1930, mas já estava aqui no Rio desde 1907, 1908. Mas o primeiro trabalho grande de capoeira que ele faz, e que se cristalizou, foi em Ipanema a partir de 30. Era uma capoeira toda voltada para uma luta marcial, entendeu? Mas toda regrada, sem música, sem nada, um negócio seco. Então, eu acho que essa foi a base da formação da movimentação senzala, foi essas 2 escolas, Bimba e Senhor. Nós não tivemos mestre diretamente, e a partir disso começamos a treinar juntos durante uns 10 anos, e com visitas periódicas e de alunos do Bimba, como acordeon, e a introdução também de alunos do Bimba, como preguiça, quer dizer, que foram os últimos desse grupo de alunos que cercou o Bimba. E também eles tinham um estilo próprio, tinham um negócio diferente, né? Então, o Senzala cria um estilo e uma sistematização de movimento que vai, a partir do contexto político que o Rio vivia naquela época. Nós estamos na década de 60, você tem um movimento contracultural acontecendo na década de 60, você tem todo um movimento você tem uma ditadura militar aqui, entendeu? Então, a capoeira, a nossa estrutura de movimentação, ela se destaca, porque nós éramos basicamente alunos, a grande parte do Grupo Senzala era um grupo de universitários que estão exatamente da Zona Sul, onde esse contexto está ocorrendo, onde no Brasil a resposta a essa relação, inclusive nesse movimento contracultural do final da década de 60, vai eclodir, e é Rio de Janeiro e Zona Sul. E o Senzala tem, nesse momento, uma proposta de movimentação, um design de movimento que era um diferencial na época. E aí o Grupo Senzala aparece. Mas não tínhamos nem idade para aparecer, nós éramos maturos, tudo garoto. Quer dizer, não tinha condições, não tinha... Então foi o primeiro grupo, que talvez eu acho, talvez se não for o único grupo de capoeira, porque na verdade é um grupo de pessoas. Não tem um mestre, não tem um dono, não tem nada, entendeu? E talvez, dentro dessa diversidade de personalidades, de indivíduos que o grupo tenha, quer dizer, nós conseguimos até hoje estarmos juntos em função disso, porque na verdade nós éramos bem diferentes um do outro, como eu sou diferente do meu irmão Gato, do Peixinho, pensando, do Itamar, entendeu? E esse grupo
quer dizer, que se juntou na informalidade, entendeu? Quase como uma coisa orgânica, sobreviveu até hoje. Se ele fosse um grupo com regras e tal, ele provavelmente tinha desaparecido há muitos anos. Não houve assim uma influência tão forte, até porque nessa época não tinha tanta capoeira no Rio de Janeiro. A capoeira era até mais no subúrbio e nós éramos moradores da Zona Sul. Eu, por exemplo, fui fazer capoeira por acaso, porque um amigo meu fazia, eu fui fazer. O Gato também, no caso dele, ele viu alguém brigando, usando golpe de capoeira. Aí veio o Peixinho, que tinha um amigo que fazia. E basicamente foi assim, a gente foi se interessando aos poucos, até uma época muito difícil, porque um aprendia com o outro, que a gente não tinha mestre, uma pessoa direta, né, que direcionasse os treinos. Então, quando o grupo começou a fazer, digamos, exibições e que a gente teve que chamar um nome, que foi o Grupo Senzala, por sugestão lá do Paulo, na época, os principais capoeiristas eram o Paulo, o Rafael, o Gilberto, eu, Preguiça, Peixinho, Itamar, Cláudio, o Borracha, Mosquito, Antero. O Rafael, o Paulo, que fazia um trabalho lá em cima. Depois já tinha o Preguiça, o Gato, quando eu cheguei, né? Tinha o Borracha, que tá parado, o Gorila também. Aí depois veio uma outra que seria eu, o Itamar, o Cláudio, né? E o Gil também já estava, que era irmão do Gato, já participava. Isso tudo é diferença de 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio. Isso é uma festa que é importante, a participação de todo mundo. É uma festa, não é, digamos, apenas do Grupo Senzala, é uma festa da capoeira, onde a gente pretende, digamos, marcar e celebrar 20 anos de um trabalho que foi iniciado em 87, aqui na França. So in English, we would like to welcome everybody to this celebration, which is actually capoeira celebration. That Grupo Senzala started an important work in 1987 when we did a different project here in France. E a partir desse ano, a capoeira teve uma expansão considerável na Europa de uma forma geral, muito em função desse trabalho que foi feito pelo Grupo Senzala. Eu, como o mais velho aqui dos mestres, em termos da capoeira do Grupo Senzala, os 4 mestres que tiveram, digamos, participar desse projeto importante, que foram os mestres Peixinho, Tony, Garrincha e Sorriso. Então eu achava legal que um deles finalizasse essa abertura para a gente começar a nossa festa. Eu acho que talvez a maior participação que possa ter tido foi aqui, em Paris mesmo, há 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de, junto com o mestre Peixinho, com o mestre Garrincha e o mestre Sorriso, de fazer aqui o primeiro encontro europeu de capoeira. Eu sinto que isso foi uma participação bem efetiva, porque a gente trouxe um espetáculo. Esse espetáculo foi um espetáculo que eu roteirizei, tinha muitas músicas, poesias minhas. Eu me empenhei muito para que o espetáculo acontecesse, assim como os outros também, mas eu, por ser cantador, compositor, eu acho que tive eu consegui ajudar bastante com o meu trabalho para que o espetáculo se realizasse. O Peixinho chamou o Tony também, aí veio o Tony. E a gente com as ideias, o Tony é um grande músico, né? Pô, naquela época a gente fazia bastantes espetáculos. E a gente estava no auge da composição, as composições que até então não tinha tantas composições. E a gente estava começando a fazer músicas assim, empolgado com a coisa. E a Cati com o Garrincha, com o Peixinho, aí juntou a gente para escrever esse projeto. E saiu o projeto, e a gente mandou esse projeto que o governo que estava pedindo. Né? Era uma proposta do governo, que era não sei se era uma coisa do Brasil, na França, que estava acontecendo. E ele precisava de um grupo para fazer capoeira, fazer coisas do Brasil, entendeu? Folclore, assim. Aí a gente tinha uma proposta que a gente já trabalhava com isso. E a gente veio já tinha um espetáculo montado. Só que a gente foi
enviou o nosso projeto para Brasília, foi aprovado o nosso projeto, mas teve um boicote. Uma coisa política, não vale a pena nem a gente estar comentando agora, né? Quando a gente viu o nosso projeto, que já tinha sido aprovado, estava na gaveta, botaram um outro em cima do nosso. Bom, enfim, como a gente já tinha os contatos aqui na Europa, que era com China, com Samara, né? O mestre Samara ralou pra caramba para arrumar bastante trabalhos pra gente aqui, não só na França, como em Amsterdã. Aí a gente foi pra Alemanha, em Hamburgo, começamos a rodar com esse. E a gente conseguiu vir pra cá, como o governo não bancou, que a gente já tinha tudo, já estava quase, a maior parte das salas já estavam fechadas aqui, os projetos aqui já estavam praticamente certo. E a gente teve que vir. Aí um largou a mulher, eu tive que largar a família, largar os alunos lá, deixei alguns alunos dando aula, Peixinho também, vendi o que eu tinha, telefone, outro vendeu moto, outro vendeu roupa, vendeu o diabo a 4 instrumentos, para poder vir para cá. Pedi dinheiro emprestado, as pessoas aqui me emprestaram, através da Cati, né? A Cati é uma grande mãe, amiga, né? Irmã da gente. A gente nunca pode esquecer que a Cati participou desse movimento muito forte, não só desse, como outros também. Naquela época, bicho, 87, se deu 60 pessoas, foi muito, e era muita gente para aquela época. Nós somos muito contentes de realizar esse encontro aqui com vocês, porque há 20 anos atrás, o máximo que conseguimos reunir foi 60 pessoas. E hoje, pô, no primeiro dia, eu já estou feliz da vida, junto com todo mundo aqui. É, né? Veio gente da Alemanha, do Paulo Siqueira, não sei da onde, e foi numa sala em Paris. Foi o primeiro movimento, encontro assim de capoeira que teve na Europa. Foi o primeiro que eu soube, que eu já vi falar, foi o primeiro. E a gente fez esse trabalho de dar aula, de fazer espetáculo, puxada de rede, e samba de roda, maculelê, coreografado, tudo com trabalho que a gente já tinha no Brasil, né? E através das pessoas na Bahia também, a gente pegou muito subsídio na Bahia, com os mestres da Bahia, né? Com os amigos, com o acordeon, o mestre acordeon, que também nos ajudou muito, meu camisa roxa também. Foi assim, a gente andou e botou para quebrar. O dia que eu cheguei aqui na França foi o 14 de setembro de 84. E eu cheguei aqui
muito cru de capoeira. Muito cru, muito novo para a vida. Eu cheguei aqui como muitos chegaram. Eu queria aventura. Comecei com Garrincha em 1980, no comecinho, quando nós entramos na universidade. Ele já estava e eu entrei lá, conheci ele num dia, no dia seguinte eu montei o curso com os amigos que eu tinha da universidade, na Casa do Estudante Universitário, em 1980. A ladainha do Mestre Pastinha, que eu admiro, que ele consegue falar tudo com pouquíssimas palavras, é quando ele diz: "E é maior é Deus, pequeno sou eu. O que eu sei, o que eu tenho, foi Deus quem me deu. Mas na roda de capoeira, grande e pequeno sou eu." Isso significa que na roda de capoeira, quando a gente está com a música, a emoção, o tempo é só o presente, não tem nenhuma fração de passado, nenhuma fração de futuro. Significa que o sentimento do medo, da agressividade não existe. Não existe o peso, não existe nada. A gente é só reação. E nesse momento que ele se aproximou com Deus, eu acho que foi essa a sacação que ele teve e a sacação que todo mundo tem, mesmo sem explicar racionalmente, é a coisa que dá luz pra gente, que a gente se exprime, cada um do seu jeito, mas que a gente sente e que a gente se reconhece um no outro. A capoeira, uma das coisas que eu acho muito legal nela é que ela serve como meio de você conhecer, de você fazer amigo, de você viajar, de você fazer a cabeça, de você fazer ginástica, de você fazer social, de você... Enfim, você pode criar vários meios através da capoeira. Ter ela como meio de vida, de sobrevivência, né? Então, eu acho que isso ainda está muito ainda por descobrir, muito por se investir, muito por se trabalhar em todos os cantos do mundo, até no Brasil. Acho que quanto mais você tem a cabeça aberta, né, eu acho que a nossa missão nesse planeta é de aprender. Né? E esse aprendizado com a vida é com o tempo que vai te dando esse direito de passar para alguém. Né? Você vai aprendendo, você vai ensinando e vai aprendendo e vai ensinando e a gente vai e a vida continua. Né? Eu acho que esse é o barato da capoeira, essa coisa bem espontânea que ela dá para todos nós de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Então a gente vive numa outra época, numa outra década, né? E com certeza todo esse conhecimento que a gente adquiriu com os mais velhos, a gente vai adquirindo o nosso direito também de criar em cima e desenvolver. E naquela época não tinha método para ensinar capoeira, você aprendia vendo os movimentos dos mais velhos. Eu conquisto o espaço porque você conquista o seu espaço também dentro do Grupo Senzala. Você conquista também dentro... Não é você pega uma corda vermelha e você conquistou o seu espaço, não é dessa forma não. Você vai conquistar também o grupo, a se aproximar, entendeu? E eu conquistei meu espaço, então conquiste o seu. Todos têm condições, todos têm potencial para isso. Todos aqui são professores do Grupo Senzala. Então eu vou fazer assim, eu sou o mais velho aqui e um dos mais velhos do grupo, mas eu ao mesmo tempo sou novo, né? Eu comecei capoeira cedo, e ouvi muita coisa, quando eu tinha em 63, 64, o grupo estava se formando, eu ouvi muita coisa, muitas histórias dos mestres hoje que são uma geração mais velha que a gente. Acordeon, o Camisa Roxa e outros capoeiros, o Itapuã, que passavam pelo Rio, na época que o grupo estava sendo formado. Eu ouvi um monte de coisa. Eu fui crescendo dentro desse movimento, era pequeno, ouvindo as coisas, executando, porque a gente está falando de mais de 40 anos atrás. Naquela época, a gente não tinha a informação que vocês têm hoje. A internet, vocês vão ali, buscam conhecimento de tudo que é lugar, de várias correntes, né, e adaptam no trabalho de vocês. Isso é legal. Eu acho que isso é legal, esse avanço. Mas também, eu acho legal a gente resgatar a história, isso que eu estou falando, e dar para vocês a linha de como começou
como o Grupo Senzala começou trabalhando e desenvolveu sua metodologia até os dias de hoje, para vocês, quando usarem informações de outros, vocês saber o eixo de vocês. A minha preocupação maior é essa, é de vocês saberem aonde estão, porque aqui é o centro do mundo, passa mestre de tudo que é lugar, além da informação da internet. Então vocês têm que ter uma linha. A base da capoeira do Grupo Senzala é a capoeira do mestre Bimba, né? A base é a sequência do mestre Bimba, aquela sequenciazinha simples que eu sempre dou, encho o saco, mas aquilo ali é o fio condutor, entendeu? E em cima daquilo, o grupo foi agregando um monte de outras informações. Nós pegamos a sequência do Bimba, reestudamos toda a sequência e criamos várias outras sequências a partir daquela sequência, mas a sequência dele a gente faz. A gente busca sempre, a gente... E agora, movimento com o pessoal de Angola, porque esse movimento de capoeiragem no Brasil cresceu, resgatou até um movimento grande de capoeira de Angola, que é super importante, se juntou. Então, olha só como é que o negócio tá. Não, insistiu, ó. Ele insistiu. Ó, saiu, pô. Saiu fora, pô. Vambora, pô. E usar um pouquinho o Eu vi você dançando outro dia, cheio de ritmo. Então usar mais o ritmo da tua, do teu corpo na ginga. Então quebrar um pouco mais essa ginga. Entendeu? Tá muito esticado. Tá muito esticado demais. Então chama o cara, chama ele pra você e você pegar ele. Entendeu? Tenta fazer um, vamos tentar fazer um, vamos lá. Batia mais. Calma. Calma. Quebra. Ó, isso. Ó, amigo. Vai. É assim. Sai. Aê, saiu. Calma. Tá muito rápido. Para o grupo de intermediário e avançado, e a gente veio dividir em dois grupos. O Sorriso e eu fizemos estamos fazendo uma aula integrada. Então cada um passa um pouco dos movimentos, algumas sequências, a gente conversa um pouquinho sobre a capoeira, algumas coisas da capoeira, a questão do ritmo, a questão da postura dentro do movimento, entendimento do outro, essas questões assim de capoeira. Foi uma aula muito interessante, que teve a oportunidade de a gente, melhor do que uma palestra. Bem melhor. Todo mundo escutou e se movimentou. Ninguém parou. Aí, pessoal, vamos responder, hein?
a gente trabalhou muito em cima da sequência do mestre Bimba, depois passou até a não usá-la mais no cotidiano, mas a gente até hoje em dia ainda passa para os alunos, que faz parte do fundamento da capoeira, né? E através de outros mestres de rua, e fomos desenvolvendo a nossa própria maneira de ver a capoeira e maneira de ensinar. A gente procurou, então, por exemplo, no começo a gente tinha uma parte de aquecimento que era mais voltado para a calistenia. Depois a gente achou que aquilo já não se adaptava muito bem à capoeira. Então a gente começou a bolar tipo de treinamento em que você, ao mesmo tempo que você fazia um pré-aquecimento, você já fazia alguns fundamentos da capoeira. Então a gente começou a pesquisar muito nesse campo, de você fazer todo um aquecimento baseado na movimentação da capoeira. O Grupo Senzala, eu acho que depois do Bimba, é o grupo que aparece com uma proposta que vai exatamente culminar do que nós temos hoje de capoeira. Tanto eu te falo isso, tanto nos estilos que tem de Angola, ou que eles falam de capoeira contemporânea ou regional, sei lá, alguma coisa. Ele fez uma sistematização monstruosa. Nós temos várias influências sobre isso, inclusive o próprio karatê, uma série de coisas que foram introduzidos, e a forma de dar aula, a sistematização, nós começamos a ser famosos, quer dizer, sendo procurados, e começou a se dar aula para 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. Então você criou um método de aula que você conseguia simultaneamente pegar essas pessoas, envolver essas pessoas na movimentação. Quando você toca, os toques, os cantos, a música, essa coisa, a gente tem que ficar atento para que a coisa seja... Quando o cara canta em alemão, ou canta em francês, ou canta em inglês, ou canta em... ele já começa a botar os mestres... Hoje já começa a botar os mestres fora, né? Então eu acho legal, por exemplo, uma coisa universal. Para quem quiser aprender capoeira, cantar em português. Entendeu? Porque aí reúne todos os mestres, todas as nacionalidades cantando em português. Daqui em diante, eu só vou dar aula de capoeira com sons cariocas. Lundum, machixe, vai ter um birimbalzinho tocando lá, isso não custa nada, mas só com esses sons daqui. Se eu for para Recife, eu daria com frevo. Se eu for lá para a França, eu posso dar, inclusive, até com alguns sons cariocas, porque tem uma memória francesa, europeia, da própria polca, que formatou, que mestiçou, quer dizer, não tem nenhum problema, mas você vai escolher músicas francesas, alguma coisa, de repente sai, você não tem que obrigar isso a acontecer, isso acontece por acaso. Cada grupo que você vê reflete muito o professor, entendeu? Então a maneira de jogar, a maneira de ensinar e tudo é muito em função do professor. Os fundamentos, né? A hierarquia, o respeito, isso a capoeira, o mestre que tem que dar isso. A capoeira vai te fazer com que você toque um berimbau, a própria capoeira. O aluno vai sentir a necessidade de futuramente tocar um berimbau, tocar um pandeiro, tocar um atabaque, cantar. A própria capoeira vai dar isso. Agora, o fundamento, a história, né, a hierarquia que tem dentro da capoeira, o conceito, isso você tem que ser orientado. O professor tem que orientar o aluno para ele ser um perfeito capoeirista. Eu, como aluno do Grupo Senzala, eu observo que ele tem realmente diferentes pessoas pensando. É uma coisa anárquica, é uma organização anárquica, onde tem conflitos, onde a gente está aprendendo. Eu falo isso agora como mestre, onde a gente está aprendendo com as novas situações, que essa situação da capoeira na Europa, de 20 anos, ainda é muito nova. A gente está observando bem, cometendo uns erros, tentando não haver erro nenhum. Eu acho que a experiência desse momento agora, eu estou muito feliz de ver uma maturidade e uma solidariedade dos mestres do grupo, dos alunos do grupo, dos novos alunos do grupo, um esforço para a gente levar isso adiante, mas eu acho que o benefício é realmente direto para a gente. O legado é porque se a capoeira for indo mais longe, o Grupo Senzala, ele vai ser uma referência, ele não pode deixar de ser uma referência.
Pois é, difícil falar do futuro, né? Que sou eu para falar do futuro da capoeira. Mas eu tenho visto duas coisas, quer dizer, uma turma que está apostando num determinado modelo, que acha que esse modelo funciona e que ele não vai se esgotar, e que mesmo que nesse modelo você perca algumas coisas essenciais da capoeira, você ganha em número de alunos, ganha em marketing, enfim, né? Ganha em algumas coisas que para essas pessoas são interessantes. E tem um outro grupo que vai se fortalecendo a cada dia, que eu acho que está buscando um retorno, não um retorno saudosista ou um retorno empobrecido também por uma coisa que fica ali parada na tradição, mas um retorno bacana para a capoeira. O que a capoeira tem de essencial, que é muito importante e urgente para a nossa sociedade em geral, mundial, hoje, né? O que a capoeira tem que a gente precisa, né? Então tem uma galera que está pensando nisso. E aí está voltando a dar um destaque muito grande à questão do ritual, está pensando em técnicas que não banalizem os fundamentos da capoeira, né? Então, eu não sei para onde vai andar, mas eu vejo essa turma que está pensando desta forma, querendo retornar sobre si mesmo, para olhar a capoeira em todas as suas nuances, em toda a sua grandiosidade. Eu vejo que está aumentando essa turma a cada dia. Os jovens, vários jovens estão compreendendo isso, estão se interessando, estão vendo que não é ter mais movimento ou ter mais aluno, mas é ter uma profundidade com isso, que esse movimento realmente expresse alguma coisa da nossa cultura, da nossa identidade. E eu creio que essa escola, essas pessoas vão formar uma escola grande e que vai ter cada vez mais aceitação, sabe? Em busca da essência, né? Não tanto na aparência, quer dizer, buscando um pouco mais a essência. Eu acho que tem um crescimento a todo dia aqui no Brasil, em todo lugar, desse povo que está pensando assim, que está querendo se unir para fazer trabalhos sociais, que estão tentando ver a capoeira como um instrumento de crescimento do indivíduo, do grupo, do ser humano. Eu acho que a gente tem muito a deixar para os outros aí. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bom. Muitos grupos que tem por aí vieram do Grupo Senzala. Eu acho que nós já mostramos muita coisa e vamos deixar uma bagagem muito grande para esse pessoal continuar esse trabalho aí até o fim da vida deles, porque a nossa já está acabando. O grupo está saindo tanto essa perspectiva de movimentação que hoje está sendo discutida, mas ele tem uma base de criação, participação nisso, nessa movimentação contemporânea da capoeira, mais moderna, essa sistemática e tal, que vai influenciar basicamente quase tudo, inclusive aqui no Rio, o próprio Camisinha, o que saiu do grupo. A capoeira, hoje o Ababá, a Capoeira Brasil, esse negócio todo, que agora o meu está já mais solto nisso, acho que todo mundo, na verdade, até o pessoal do grupo, essa sistemática, mas ele tem as cabeças pensantes dele, como proposta de uma capoeira de uma perspectiva mais orgânica, entendeu? Ela mais participativa em termos de trabalhos, tanto do indivíduo como de inclusão social, entendeu? Não esses trabalhos de inclusão social formais que você tem no futebol, aí tem a capoeira. Diz que eu não acredito nisso, mas é um trabalho que você faz com o indivíduo, não num grupo e num modelo, tá entendendo? Eu acho que nós temos um legado e eu acho que a capoeira, se ela transcender o que eu estou lhe dizendo, se ela se personalizar, isso no mundo todo estou falando, já está fora do Brasil, já está fora do Rio, já está fora do sei de quê, se ela se personalizar localmente, quando eu falo isso, não é só na França, em Paris, é em cada espaço de Paris, em cada espaço de Amsterdã que ela tiver, em cada espaço de Moscou que ela tiver, com a construção dos indivíduos que ali estão construindo esses espaços, ela tem uma grande sustentabilidade futura. Mas se ela estiver fechada com modelos de se colocar que vão, com o tempo, se contrapondo às interações, às dinâmicas locais, aí ela desaparece. Eu acho que o grande futuro do Clube Senzala é continuar com esse trabalho maravilhoso que está, as pessoas trabalhando honestamente, sendo profissionais e trabalhando muito com capoeira, com respeito, continuar estudando sobre capoeira, continuar crescendo, procurando fazer mais por onde. E o Grupo Senzala
O futuro do Grupo Senzala é esse, é cada vez crescer mais, tomar o mundo inteiro. O Grupo Senzala é uma coisa que está viva, né? O legado é quando parte e deixa uma herança, né? Então, a nossa preocupação é de não chegar nesse ponto, ou seja, de a gente ter uma forma que essa rapaziada nova continue levando, digamos, essa ideia, essa experiência que é o Grupo Senzala, que é uma coisa que está viva, está se transformando e a gente tem uma responsabilidade no sentido de continuar esse processo, entendeu? Através desse pessoal mais novo. Então a gente tem que, de alguma forma, fazer com que eles toquem para frente esse sonho, que é uma coisa bonita, diferente de muitas outras histórias, né? O que o Grupo Senzala vai passar, o que eu vou passar, o que cada mestre do Grupo Senzala, cada professor do Grupo Senzala vai passar, é a mesma coisa que todos os mestres, todos os professores de capoeira, e mesmo antes da capoeira ter essa estrutura de academia e esse tipo de coisa, tiveram passando. É esse saber, essa malícia, essa coisa que a gente vai praticando o jogo dentro da roda, com os birimbaus e vai se tornando uma outra pessoa, vai se tornando um capoeirista. Então, eu acho que nós temos alguma coisa para dar, mas não é mais nem menos do que já está sendo dado, pelo menos desde a década de 30, com Bimba, depois Pastinho, Caiçares, Canjiquinha, depois já muito mais perto de mim, Senhorzinho, Arthur Emílio, Leopoldina. Eu já tenho os meus alunos que são professores agora, e até o meu filho já tem alunos que já está dando aula também. Então você vê aí como se fosse uma corrente no tempo, uma corrente de uma energia que se chama capoeira. Avec les élèves, s'il vous plaît, venez.